Muito bem, minha gente, sejam bem-vindos aí à nossa primeira live. Boa noite, vocês estão chegando, é um prazer enorme estar com vocês aí nessa primeira das lives que nós estamos fazendo, que vamos falar sobre padrões distorcidos de pensamento. Então, muito prazer, quem não me conhece, nem conhece a Juliana, eu sou Moisés Lapa, somos aqui terapeutas da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, com ênfase aí usando PNL, epigenética, análise transacional e entre outras coisas. Boa noite, eu sou Juliana Lapa e a gente vai estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre esses padrões distorcidos de pensamento e vamos ver aí quem está se encaixando dentro desses padrões, né? Muito bem, então como a gente falou, hoje nós vamos falar sobre o padrão tudo ou nada e excessiva generalização, ou conhecido como supergeneralização. É isso que nós vamos conseguir entender. Então, primeiro, só para você entender, né? Será que você já parou para pensar, ficou assim analisando, ou até se pegou pensando, puxa vida, nada dá certo para mim? Ou até mesmo você pensando assim, se não for perfeito, nem vale a pena eu começar. E tem aquelas pessoas que dizem assim, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Você já pensou nisso? Já parou a pensar se é isso que acontece com você? Bom, esses pensamentos não só são comuns, como também são armadilhas mentais. E hoje a gente vai conseguir mostrar para vocês como a gente pode sair delas. E esses padrões, eles acabam sendo como filtros distorcidos. A gente acaba usando eles até sem perceber. Porém, eles influenciam como você se vê, como você reage, até situações com pessoas também até que você se relaciona. E assim, pensa bem, esse padrão, primeiro que a gente vai analisar, o tudo ou nada. O que é esse padrão de tudo ou nada? Esse padrão tudo ou nada é quando você acaba vendo extremos das coisas. Como eu citei, né, um pouquinho, ou algo é perfeito ou é um fracasso. Aí você acaba classificando as coisas como categoria de 880. Já conheceu pessoas assim? Ou você é assim? Para mim tem que ser 880. O seu desempenho acaba não sendo perfeito, você acaba encarando que isso é um fracasso total. Aí você vê acontecimentos até de outras pessoas, né? Se as coisas não são de acordo com o que você colocou como um gabarito, como um nível, vai acabar fazendo com que você pense assim, não estou vendo cinza aqui, eu só estou vendo preto e branco. Ou seja, esse padrão também é conhecido como pensamento dicotômico, vê sempre o mundo através de extremos. Aí tem algumas frases, né? Que uma pessoa que tem esse padrão distorcido acaba agindo, ou falando, ou pensando. Frases assim, isso é certo ou errado, não tem meio termo. Ou é sucesso ou é fracasso nessa minha decisão. Ou é bom ou é péssimo. Então será que é isso que acontece? Aí pense um pouco. Essas questões, esse modo de pensar de tudo ou nada, é a realidade? Afinal de contas, não é verdade que a vida acontece não só em preto e branco, mas também em tons de cinza? E tem outros exemplos comuns. Vê se você se encaixa em algum deles. Se eu não tiro 10, sou um fracasso. Todo mundo me rejeita. Ou a gente pode dizer assim, foi uma perda de tempo. E tem aquilo também, se eu não conseguir fazer tudo perfeito, é porque eu sou um fracasso. Ou se ele não me respondeu, me odeia. Também tem aquele pensamento, eu dou conta de tudo. Ou sou incapaz. Então, olha, quantas coisas que às vezes você pode se identificar. Nós vamos passar para vocês duas técnicas, para sair desse pensamento, que é um pensamento distorcido. A primeira técnica. A primeira é você conseguir enxergar as coisas em escala de cinza. Em vez de você ficar pensando assim, é tudo ou nada, você pode se perguntar, bom, de 0 a 10, qual foi o meu desempenho nessa determinada coisa, dessa determinada ação e atitude que eu tive? Você fazer essa pergunta ajuda você a quebrar aquela rigidez e perceber um progresso, ao invés de exigir perfeição de você.
E a segunda técnica é o reenquadramento linguístico. Então, esse reenquadramento linguístico, você vai fazer o seguinte, vai substituir o sempre por nunca ou por às vezes e frequentemente. Isso vai ajudar você a conseguir ter um equilíbrio melhor através do seu pensamento. E aí, vamos lá. Nesse sentido, né? Conseguiu entender bem essa circunstância, essas duas técnicas? Porque agora nós vamos para o exercício prático. Quer saber o exercício prático? Então, se você tiver caneta e papel, pegue aí. Porque isso vai ser muito útil para você nessa semana. Lembra que semana que vem nós vamos ter um outro padrão distorcido de pensamento aqui também na live. Então, pega aí. O exercício que a gente quer passar para vocês é o seguinte. Exercício do padrão de pensamento distorcido, tudo ou nada. Se chama diário do meio termo. Então, diário do meio termo. Você vai anotar uma situação nessa semana que você pensou que foi bem extremo. Que você pensou, isso aqui é tudo ou nada, é 880, algo parecido, né? Como a gente falou. E aí você vai anotar essa situação. Você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Qual seria uma versão equilibrada desse pensamento? Essa é a primeira pergunta. Qual seria a versão equilibrada desse pensamento? E a segunda pergunta importante. Que outras possibilidades existem entre 0 e 10? E um outro padrão é a generalização excessiva. Lembra que ele mencionou lá no início? Ou a supergeneralização. Então, o que é esse padrão? É quando você encara um único acontecimento negativo ou infidável padrão de derrotas, daí sua mente começa a pegar esse evento isolado e transforma numa regra de vida. Um erro que vira eu sou um erro. É como tropeçar numa escada e logo você tirar aquela conclusão assim, nunca mais eu ando direito. Parece um absurdo, né? Falar isso. Mas, na verdade, quando a gente está nesse padrão de pensamento distorcido, é isso que acontece. Quer ver um exemplo comum que talvez você vai se encaixar? Depois de uma discussão com um amigo. Não precisa ser aquela discussão acalorada. Pode ser uma discussão, uma opinião diferente, divergente. Aí você pensa assim, ó, eu estou perdendo todos os meus amigos. Nada dá certo comigo. Ou então você pensa assim, não me chamaram para aquela festa, significa que eu nunca vou ser convidado para nada mais. Notou como esse padrão de pensamento pode soar de um modo exagerado, generalizado? Pode ser até que você tenha pensamentos assim, ninguém gosta de mim, ou eu sempre erro, todo mundo é falso. Ah, homens ou mulheres são todos iguais. Já falou isso? Então é um padrão distorcido de pensamento. Acho que todos nós já caímos alguma vez em algum desses padrões, né? É verdade. Mas uma segunda técnica de desconstrução de evidências é pergunte-se assim, essa frase é 100% verdadeira? Eu tenho provas concretas? Se você encontrar uma só exceção dentro dessas opções que ele deu, você já está quebrando essa regra de generalizada. Isso já é importante, viu? O fato de a gente conseguir quebrar através dessas perguntas, isso vai ajudar você a conseguir já mudar o modo de pensar, o padrão de pensamento. Quer ver a segunda técnica que também é muito interessante? Ela se chama refutação de crença generalizada. Lembre-se que isso é uma crença que foi programada para você em algum momento da sua vida, talvez lá na infância. É uma crença limitante. Aí você tem que se perguntar assim, nessa técnica, realmente é sempre que isso acontece? Com todo mundo? É 100% das vezes? É interessante que essa técnica, isso faz com que o seu sistema mental comece a buscar falhas naquele pensamento generalizado. Já que você está fazendo uma coisa como se fosse geral, isso vai fazer com que você consiga pensar de um modo diferente. Você mudar a chave, mudar o padrão de pensamento. E aí tem um exercício prático. Ele se chama caça-exceção. Pegue uma frase como, por exemplo, eu sempre fracasso. Ou todo mundo é falso. Aí você vai escrever 3 situações em que isso não é verdade. Eu vou repetir, viu? Você vai pegar uma frase, como por exemplo, eu sou um fracasso. Todo mundo é falso.
e você vai escrever 3 situações em que isso não é verdade. Com isso, você demonstra a crença limitante e treina seu cérebro a permanecer com outras nuances. Não ficar sempre nessa parte negativa, mas criar e pensar, buscar aquilo que é positivo. Muito bom, gente. Ó, então vocês viram o primeiro padrão, que é o tudo ou nada, quando a pessoa pensa como se fosse 880, e a parte da supergeneralização. Alguma coisa acontece e você acha que tudo isso vai acontecer o tempo todo, em todo momento, e que ninguém gosta de você, que você não presta para nada. Esse é um padrão que tem que ser eliminado, mudado, que é um padrão distorcido. Aí eu quero perguntar para você, a gente quer perguntar para você aqui, ó. Você já caiu em algum desses padrões? Dá um joinha para mim aí, eu falo assim para nós, se você já aconteceu isso. O tudo ou nada, se foi também na supergeneralização, vai dar um joinha, ou diz sim, sim, eu já caí. Tá vendo? Eu não mereço, sou um fracasso. Tá vendo aí, ó? Tudo Tô dá vendo aí. errado. Sim, joinha, acenou. Ó, isso aí, viu, gente? Não tem problema nenhum, não é um transtorno mental, não é transtorno de personalidade, não é, fiquem tranquilos. É só um padrão que foi distorcido, viu? Tô vendo aí um monte de gente dando joinha ainda, né? Mas, ó, se você pensou assim, não, esse aqui, não, esse pra mim, eu nunca caí nesse padrão. Parabéns, ótimo. Mas se você reconheceu, como eu tô vendo aqui, né, vocês que estão dizendo sim, que tiveram a coragem, né, de falar, ótimo, legal. Isso já significa que você já está no processo de cura. Porque quando você consegue identificar que esse é um padrão distorcido, já ajuda você a conseguir automaticamente e mentalmente já começar a rastrear isso. Nessa semana vocês vão conseguir ver isso, vão conseguir notar esses detalhes. E com os exercícios que a gente passou, que foi bem prático, não foi? Esses exercícios aí vai ajudar você a conseguir remodelar a sua mente de uma maneira simples, bem prática e no dia a dia. Tá certo? Aí, olha, um pensamento para vocês é o seguinte com respeito a esses padrões. Os seus pensamentos, eles não são verdades absolutas, mas hábitos mentais. E hábitos, gente, a gente faz o quê? A gente muda eles. Tem como a gente fazer esse ajuste. E a gente que se sente bem fazendo essas mudanças. Às vezes a gente está se caindo nesses padrões e não se dá conta. Mas quando a gente começa a perceber e busca aqueles padrões que realmente vão ser benéficos para nós, é a gente que fica bem. Olha, e vamos fazer o seguinte, se você se identificou aí com algum desses padrões, chama a gente aqui no direct. A gente vai trabalhar juntos para transformar esse novo pensamento de vocês aqui. Com certeza vai contribuir para uma vida bem mais leve. É isso aí, gente. Olha, é isso a live. É bem rapidinha, é curta, mas com conteúdo aí gratuito para vocês, de uma maneira que vai ser eficiente, prática, para vocês conseguirem saber um pouquinho de como é tão importante a gente poder cuidar da nossa saúde mental. Tá certo? Olha, bom final de semana para vocês, boa noite. Até semana que vem que nós vamos fazer outra live e aí vai ser também tão interessante, tão prática, com vários exercícios assim. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau.